Meninas! Hoje o tema da nossa aula é Conhecendo as Biomoléculas. Nós vamos falar sobre um pouquinho do universo da bioquímica e sobre como as biomoléculas estão envolvidas em seus processos. Mas, primeiro de tudo, o que é a bioquímica? A bioquímica é uma área de transição entre a biologia e a química. E ela vai estudar justamente a química da vida. Como que moléculas inanimadas conseguem perpetuar a vida. E essas moléculas inanimadas, elas vão estar seguindo as leis da física e da química. Bem, e o que são as biomoléculas? Elas são características que vão diferenciar um ser vivo, por exemplo, de um ser não vivo. E o que caracteriza um ser vivo? Nós temos algumas características que vão nos diferenciar o que é um ser vivo, que é justamente ter a capacidade de metabolismo, extrair, transformar, utilizar a energia do ambiente. Temos também a capacidade de herança, de transmitir ali o seu material genético para os seus descendentes. Temos também a questão da reprodução, então de dar continuidade à sua linhagem ali e gerar outros indivíduos. Nós também temos a questão da evolução. Então, esses seres têm que ser capazes de evoluir ao longo do tempo. E são essas características que diferenciam seres vivos de não vivos. Nós temos alguns seres inanimados que possuem algumas dessas características. Por exemplo, o fogo. Ele tem metabolismo ali na combustão, ele tem a questão de reprodutibilidade, mas ele não tem a questão ali da evolução e ele também não tem a questão ali da herança genética. Há uma discussão no meio científico sobre a questão dos vírus. Alguns cientistas debatem que eles são seres vivos e outros não concordam que eles são seres vivos. Por quê? Eles evoluem, eles possuem material genético, eles são capazes de se reproduzir, mas eles não possuem metabolismo. Eles utilizam o metabolismo do hospedeiro para dar continuidade ali à sua vida. Então, por isso, há um grande debate acerca desse assunto. Mas de onde que vêm as biomoléculas? Bem, tudo começou há cerca de 14 bilhões de anos atrás, durante o Big Bang. Então, a gente teve uma expansão muito rápida ali do universo, poeira estelar para tudo quanto é lado, e de acordo com as condições ali desse ambiente, condições de pressão, condições de temperatura, foram se formando até os planetas é formado por poeira estelar. E a partir disso surgiram os primeiros organismos, né? Os micro-organismos, que foram seres mais simples de vida. Então foram surgindo vidas de forma mais simples até as mais complexas. Os primeiros seres eram denominados quimiosintéticos, que aproveitavam ali a energia de elementos químicos para poder realizar suas atividades metabólicas. Posteriormente, com a evolução, tivemos o aparecimento de seres fotossintéticos que começaram a utilizar a energia do Sol. E com isso, esses seres começaram a produzir, como resultado, as biomoléculas. E muitos ali foram incorporando essas biomoléculas ali ao seu organismo. Então, seria o conceito de pegar um elemento mais simples e transformar em uma mais complexa. Mas, falando um pouco mais sobre as biomoléculas, o que elas fazem? Várias coisas no nosso corpo. E nos animais e nos vegetais também. Por exemplo, armazenamento de energia, suporte estrutural nas células, proteção dessas células, e também com a questão da imunidade, né, ali envolvida, atividades enzimáticas, transporte de substância entre o meio intra para o extracelular, do extracelular para o intra, defesa, como eu disse, a questão da imunidade, regulação de eventos celulares,
de excreção, enfim, tantos outros processos celulares. Temos também da questão do movimento. Quando eu digo movimento, estou me referindo a movimento celular, então a linfinocitose, fagocitose, e também estão envolvidas em questões de hereditariedade ali do material do ácido nucleico em si. Bem, a estrutura de uma biomolécula, comumente, a grande maioria é caracterizada por um polímero, e os polímeros são formados por conjuntos de monômeros, exceto os lipídios. Nós temos 4 tipos de biomoléculas, dessas 4, 3 são formadas por polímeros, menos os lipídios, e mais para frente a gente vai ver o porquê. Então, tudo funciona como um quebra-cabeça. O grande quebra-cabeça seria o polímero, e as unidades que formam esse quebra-cabeça seriam considerados os conjuntos de monômeros. E quais são as biomoléculas que a gente conhece? Primeiramente, nós temos as proteínas, que vão estar envolvidas ali no suporte estrutural, na proteção celular, na catálise, que é o aceleramento, né? Aceleração ali das reações que demorariam, sei lá, anos para ocorrer, horas, então podem ocorrer em menos tempo devido à catálise. Transporte, defesa, regulação e movimento, como eu já expliquei anteriormente. Então, como que funciona a dinâmica das proteínas? O aminoácido é o monômero, então é a menor unidade de uma proteína. Em seguida, nós temos a junção de aminoácidos que vão estar ligados entre si, com ligações peptídicas, que a gente chama de peptídeo ou oligopeptídeo, que são considerados polímeros simples, como vocês podem ver aqui. Então, nós temos aminoácidos todos ligadinhos. E o polipeptídeo em si, que é considerado a proteína, que é uma reunião de vários peptídeos juntos que vão formar, como eu mostrei aqui para vocês, coladinho. E aí vai formar a estrutura terciária até que chega-se na estrutura. Vai ter problema, vai ter doenças sendo formadas, por exemplo, o Alzheimer, né? A gente tem esse problema de agregação de proteínas, uma série de proteínas erradas que vão se acumulando e se juntando, criando agregados. Então, esse é um exemplo de um caso. Apresentando a segunda biomolécula, nós temos os carboidratos, que são os açúcares ali, né? As proteínas, eu não disse antes, mas elas estão contidas em alguns alimentos como leite, ovos, principalmente carne. Os carboidratos já são açúcares e eles vão estar envolvidos como fonte de energia, né? Vão estar ali sendo o suporte nesse armazenamento armazenamento não, perdão, vão estar envolvidos ali nessa questão de servir como fontes energéticas. Essa fonte de energia ela pode ser armazenada sob a forma de ligações covalentes entre carbonos ou carbono dupla ligação oxigênio. E os carboidratos também podem servir como esqueleto de carbono para processos anabólicos, tá? Então, no metabolismo nós temos processos catabólicos que vão quebrar, por exemplo, a dieta que a gente come, o alimento ali ele é quebrado em várias partes, então a gente chama esse processo de catálise. Mas o nosso corpo ele também constrói
ele não só desmonta, ele constrói suas proteínas e tudo mais, suas estruturas. Esse processo a gente chama de processo anabólico e para isso precisa-se de um esqueletinho de carbono. E quem dá esse suporte é o carboidrato. Então aqui a gente tem uns exemplos de carboidratos, que são a glicose. E dependendo da sua característica, os carboidratos podem ser classificados em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos, tá? O monossacarídeo seria o monômero do carboidrato, que é o polímero. Então, uma unidade, a gente tem um monossacarídeo. Quais são esses açúcares que são monossacarídeos? A glicose, a frutose, a galactose. Já quando nós temos dois monossacarídeos juntos, nós temos disacarídeos, como a sacarose, maltose, a lactose do leite. E a reunião de mais de dois monossacarídeos é chamada de polissacarídeos. E aí a gente tem como exemplo o glicogênio, que serve como reserva energética nos nossos músculos ali, né? Nós temos também a questão do amido, da celulose, que serve como reserva nas. E em seguida nós temos os ácidos nucleicos, que são propriamente dito o RNA, ácido ribonucleico, e o DNA, ácido desoxirribonucleico. Então, eles vão estar ali envolvidos em funções de armazenamento, transmissão, uso da informação. Qual a estrutura básica de um ácido nucleico? Sempre vai ter um fosfato, uma pentose, que é o açúcar, que pode ser a ribose, no caso do RNA, ou a desoxirribose, no caso do DNA, e uma base nitrogenada. Quais seriam essas bases nitrogenadas? Adenina, guanina, citosina e timina, no caso do DNA. E no caso do RNA, ele também tem todas essas bases, menos a timina. No caso, o RNA tem uracila, tá? Partindo para o próximo, nós temos aqui a questão dos lipídios. Os lipídios, que são os óleos, ali as gorduras que a gente conhece, servem para o armazenamento de energia, estão envolvidos na função estrutural das membranas celulares, porque a gente sabe que a nossa membrana celular, ali animal no caso, é fosfoliproteica. Nós temos também a classe de carotenoides, que vão auxiliar na fotossíntese, os esteroides e ácidos graxos, que vão atuar na regulação hormonal, no colesterol. Também é um isolante térmico, vocês já viram falar que quem é mais cheinho sente menos frio do que quem é mais magrinho, justamente por causa disso. Atua como isolante elétrico, né, do sistema nervoso ali. E todos eles compartilham uma característica, que é a insolubilidade em água devido à sua polaridade. Eles são apolares, tá? Então, falando um pouco mais sobre a função de armazenamento de energia, essa função é conferida aos triglicerídeos, que são chamados de lipídios simples, que são compostos por 3 ácidos graxos, então são 3 cadeias de ácidos graxos, como vocês podem ver aqui na figura, mais uma molécula de glicerol. Eles são chamados de gorduras quando eles são sólidos em temperatura ambiente e óleos quando eles são um ácido saturado ou insaturado. Isso vai depender.
lá no Google Classroom. Inclusive, no Classroom tem um formulário de pré-imersão